por aqui. Terças e quintas são os 2 dias da semana em que a gente está por aqui no nosso estúdio, aqui na Avenida 15 de Novembro, 1771. E daqui da Avenida 15 de Novembro, desse endereço, a gente faz as nossas entrevistas, as lives que chegam até milhares e milhares de internautas que nos acompanham. Nos acompanham no Instagram, no OG Notícias, onde é nosso endereço. Outros preferem nos acompanhar no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Terças e quintas, dias de entrevistas e de assuntos importantes. E hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito alegre, um assunto muito bom, assunto que o brasileiro gosta, que o iporaense aprecia. Vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre futebol. Isso porque nós estamos em um momento muito bom. Iporá, que agora já não disputa mais no futebol profissional, na divisão de elite, tem os seus garotos e esses estão fazendo sucesso. Nós estamos em momento muito alegre porque o Atlético Clube Iporaense, ele está disputando e já chegou agora na semifinal da Copa Goiás. É um resultado já extraordinário e conseguiu essa vaga antecipadamente. E a gente vai falar disso aqui. E para falar disso, a gente convidou, ele aceitou vir aqui, o Daniel Otílio Souza Silva. O Daniel é um lutador pelo nosso esporte, pelo futebol, especialmente pelo futebol de garotos. Ele vai agora ser o nosso entrevistado. Daniel, meus cumprimentos, minhas boas-vindas, boa noite. Boa noite, Valdeci. É uma alegria muito grande de estar aqui nessa noite para a gente compartilhar, passar informações para todos nossos telespectadores que estão aqui nesse momento, agradecer pelo convite e falar dessa garotada aí que tem feito sucesso aí nesse campeonato da Copa Goiás. Exatamente, uma garotada que está nos trazendo alegria, já é uma honrosa posição, porque num campeonato de âmbito estadual já está entre os 4. Isso já é motivo de vibração e de conquista. E a gente precisa apresentar melhor o Daniel. O Daniel Otílio Souza Silva, ele é filho do grande batalhador também do esporte local, do futebol iporaense, que é o Arnô Teodoro. O Arnô Teodoro, que tem muita história no futebol iporaense. Daniel, sua luta, com certeza, é inspirada nele. Com certeza, Valdeci. É um ponto primordial e é um ponto de partida da nossa conversa aqui hoje. Meu pai, o Arnô, é o propulsor, aquele que criou o Atlético Iporaense, tem história aí para dar e vender aí no cenário do estado de Goiás, aqui da cidade de Iporá em específica, até porque ele tem 34 anos, aliás, que reside aqui em Iporá, e que vem lutando aí no decorrer de todos esses anos, formando essa juventude que já passou, que hoje já tem seus filhos, já tem até netos, e sempre vai lá agradecer pelas conversas, pelas preleções, pela ajuda que meu pai sempre passou para o futebol e também para a vida de todos. Então, meu pai, a gente inspira nele de uma forma muito especial, porque eu conheço o trabalho que ele fez, eu sou filho, eu estava vendo de perto a perto ali o que ele criou, o que ele fez em prol aí do esporte aqui da cidade de Iporá em específico. Arnô Teodoro, realmente muita história, muito serviço prestado para o nosso futebol iporaense. E o Arnô, Daniel, teve problema de saúde, recuperou, mas está descansando, está afastado, hoje é um aposentado, não é isso? Isso, exatamente. A gente pegou aí o bastão, pegando o bastão dele, e devido a alguns acidentes, a perca da minha mãezinha, que tem 3 anos que faleceu, então as forças estão um pouco poucas e ele vai passando para a gente algumas informações, vai ensinando a gente é um aprendiz ainda e a gente está dando sequência aí nesse trabalho que ele tem feito aí há mais de 30 anos. E muito bem, e o Daniel fazendo isso a contento, tanto que o time está aí na semifinal do campeonato. Nós vamos falar muito disso aqui hoje, nessa nossa transmissão, uma transmissão que tem apoios. Nós temos apoio aqui na nossa transmissão do Mais Delivery, que é um aplicativo prático para você. Deu fome? Baixa aí no seu celular o Mais Delivery. É aquele aplicativo que serve para você pedir sanduíche, pizza, bebidas,
Mais Delivery é o aplicativo no qual as empresas de alimentação e de bebidas de Porá estão cadastradas. Daí é você pedir e receber rapidinho. E agora, inclusive, com desconto OG 10%. Essa transmissão tem apoio também do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, que tem serviço de coleta também em outras cidades, como Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Essa transmissão tem apoio da Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente aqui na região. E o contato deles é o 649-9623-5621. E essa transmissão conta sempre com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, o maior, melhor e ágil para atender você, e com aquela especialidade de atender quem mora dentro de Porá, dentro do perímetro urbano, pode comprar pelo WhatsApp. Para isso, você pode memorizar aí, teclar 981541495 e aí comprar no Baratão e receber em casa. Ô Daniel, vamos falar aqui dessa maratona e falar do campeonato que chega agora na semifinal, chegou antecipadamente a essa condição de semifinalista. Você estava nessa expectativa realmente, quando começou o campeonato, de chegar assim, já tão perto do título? Bom, Valdeci, a gente sempre trabalhou, desde o início desse semestre, focado exclusivamente nisso. A gente acredita muito no potencial dos nossos jogadores. Sabíamos que não era fácil, né? Mas a gente conseguiu êxito em quase todas as partidas. E como o senhor bem disse, a gente já chegou aí antecipadamente na semifinal, com um jogo ainda tranquilo para ser jogado, que foi esse último que a gente jogou. Então, a gente foi já planejado essa logística, acreditando nos nossos jogadores, potencial que a gente tem, que a gente acredita no nosso trabalho, no trabalho deles que vem fazendo. É o Sub-15 do Atlético Clube Poraense, na semifinal do Campeonato Goiano, quer dizer, a Copa Goiás, é esse o nome do campeonato. E vamos aqui, Daniel, vamos fazer uma retrospectiva mais a longo prazo, vamos voltar ao passado para falar aí, porque era a Associação Atlética Iporaense. Depois trocou para Atlético Clube Poraense. Faz para nós aí um histórico de todo esse tempo, desde o seu pai até hoje, até o porquê do nome, da troca do nome. Isso, é uma história longa, mas nós temos tempo para comentar aqui. É uma história até engraçada, mas de muita fé, né, do meu pai, do Arnaud, que ele estava no campo, cuidando do campo lá, né? E aí ele pensando em projetar, em abrir um clube exclusivamente fundado por ele, né? E aí ele pensou, né, no nome do Atlético, para fazer junção da antiga Associação Atlética e também do Morama. E aí ele formou o Atlético Clube Iporaense. E a história é que ele estava no campo, né, cuidando, como eu já disse, e aí ele começou a pensar e pensou, todo time tem um mascote. E ele pensou, Deus, qual mascote que eu vou escolher? E naquele momento, ele cuidando do gramado ali, podando o gramado, ele se deparou com um chaveiro, ele pega o chaveiro e olha, era um elefante. E aí Deus falou com ele, esse é um mascote que tem uma simbolização muito forte, né? Uma memória, uma robustez, uma longevidade muito grande. E daí formou o Gigante do Oeste, aí, que a população decidiu, a maioria, de colocar, batizando aí o elefante como Gigante do Oeste. Então, o elefante é o mascote do Atlético Goianiense. E aí, era associação, criou-se o clube, ele juridicamente, ele existe, né? Ele é legalizado, não é isso? Isso. Até porque, perante a Federação Goiana, tem que haver essa documentação. Isso, exatamente, né? Tem que ter as documentações todas em dias diante da federação para estar federado, para jogar os campeonatos federados a nível estadual.
Daniel, ao longo dos anos, o Atlético sempre disputou os campeonatos a nível de estado? Bom, interessante, Valdeci, se eu tocar nesse ponto, porque, como o senhor já disse, a gente tem chegado e feito uma campanha extraordinária no primeiro ano que a gente é federado na Federação Goiana de Futebol. A gente ainda não completou, né? Não terminou o ano. Então é coisa recente. Coisa recente, né? O primeiro campeonato que a gente participou está sendo esse desse ano de 2025 e a gente já tem uma trajetória muito boa, porque nós, aí no primeiro semestre da categoria Sub-13, a gente já conseguiu chegar aí nas quartas de finais. Infelizmente, não conseguimos prosseguir, mas agora no Sub-15 a gente já está aí na semifinal aí dessa Copa Goiás, nesse primeiro ano de federado. Então é interessante, porque é o primeiro ano de disputa de um campeonato a nível de estado, que é a Copa Goiás. Tiveram equipes de várias partes do estado. E já chegou aqui na semifinal. É um primeiro ano de federado. E antes, Daniel, antes as disputas eram campeonatos a nível regional, amistosos? Isso, a gente começou a escolinha, né? E aí a gente fazendo amistosos, alguns campeonatos, copas foras de Porá, e a gente foi, né, pegando experiência, os meninos foram pegando experiência. Até então a gente foi em Jataí, que é uma copa a nível do Brasil, tinha até times fora do Brasil, e a gente conseguiu lá obter um êxito muito satisfatório, porque dessa copa nós tivemos 2 chegadas nas categorias na final. A gente não conseguiu o título, mas a gente conseguiu 2 títulos de vice-campeão na categoria Sub-10 e Sub-13. E daí depois a gente, nesses próximo ano agora, de 2025, a gente federou, que a gente via que a gente tinha condições de fazer bonito e pôr esses meninos aí para brilhar aí no cenário do estado e até fora do estado, como tem acontecido aí com alguns jogadores. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Agora, Daniel, pelo que eu percebo, assim, tudo começou da escolinha de futebol, né? A escolinha é algo empresarial. O seu pai tinha isso. O seu pai foi dono de escolinha por muitos anos. E aí tudo vem da escolinha. Isso, exatamente. A escolinha é onde que se inicia, né? Se inicia os jogadores. A gente ali tem categorias a partir de 5 anos. Então, é onde que dá o pontapé inicial para essa garotada começar a aprender a jogar, a entender que é o futebol profissional, né? Que a gente tem um cuidado muito especial para poder estar levando conhecimento para esses meninos aí. E aí, a hora que vai chegando na idade aí de seus sub-13, já se destaca para poder disputar aí os campeonatos a nível do estado. Eu até entendo, Daniel, que não basta realmente só a escolinha, porque está em escolinha, está aprendendo a jogar futebol, mas chega uma hora que tem que competir, não é isso? Para testar realmente a força da equipe. É daí que surgem as participações nos certames. Exatamente. A garotada aí, inclusive, tem jogadores nossos que estão no Sub-15, que esteve no Sub-13, que começou lá com 9, 8 anos, 10 anos, e chegou aí e já está disputando aí o campeonatos federados. É um orgulho para a gente, é um orgulho para quem está ali no dia a dia, que vê esses meninos acertando um passe, aprendendo, e aí chegar no nível do estado, disputar campeonatos federados, isso é muito gratificante. Ô Daniel, enquanto está aí na disputa de campeonato, a escolinha ainda existe, ela é contínua. Contínua, a gente tem um trabalho semanalmente com essa garotada de 5 a 14 anos, semanalmente, onde a gente trabalha com essa base lá para essa garotada chegar aí no time da base para disputar esses campeonatos. A gente percebe que os pais em Porá gostam muito de colocar os filhos na escolinha, né? A gente tem aqui várias lembranças, não só o seu pai Arnaud, mas outras escolinhas também foram bem-sucedidas. E eu quero, até para quem está nos ouvindo agora e está interessado em colocar o filho na escolinha, o que custa isso, Daniel? Bom, a gente tem uma taxa de manutenção para a gente custear, né, as despesas do campo, enfim, que é de apenas R$80 mensais. Usam 3 vezes na semana, né, de treinamentos para essa meninada aí. Muito bem. E vamos dizer que o local é o campo, o antigo Estádio Alvorada, o antigo campo da associação, que fica ali no bairro Mato Grosso,
vamos falar da localização do campo para nós. Que o campo hoje ele é uma propriedade praticamente da família, né? Isso, fica no bairro Mato Grosso, ao lado do antigo PET, né? Onde a gente já tem lá 34 anos que meu pai mexe com essa garotada de futebol e a gente está dando continuidade aí lá que a gente exerce as funções aí para poder ajudar essa meninada. Parece que os treinos é lá, mas o mando de campo de vocês é no estádio Ferreirão. Isso, é no Ferreirão, devido à estrutura que a FGF, né, a federação, exige. Exige, né? Não daria para ser lá. Isso, exige, né, um alambrado, exige várias situações, banheiros para os árbitros, enfim, para o time adversário. E o estádio Ferreirão é um estádio bem, né, no cenário aí para a gente estar disputando bem essas Copas. Estamos entrevistando o Daniel Otílio Souza Silva, ele que é o treinador do Atlético Clube Iporaense, o time sub-15 que está na semifinal do Campeonato Goiano. Daqui a pouquinho ele vai falar aí sobre os jogos que nós vamos apreciar aí, os jogos de semifinal, de ida e de volta. Daqui a pouquinho ele vai nos explicar sobre isso aí. Agora, Daniel, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre esse atual campeonato e um histórico dele. Eu sei que tinha time lá de Itumbiara, tinha time da capital e tem ainda. Fale como é que foi o contexto do campeonato, os times participantes, e o que se restou aí nessas semifinais. Bom, um campeonato muito difícil, né? Haja vista que é um campeonato a nível do estado, como o senhor disse, Valdeci. Então, são times que buscam o mesmo objetivo. A gente teve êxito, mas foi difícil, porque equipes robustas, equipes bem treinadas, equipes que têm uma estrutura muito forte. Os grandes da capital estiveram no campeonato? Sim, esteve no campeonato, até inclusive o Goiânia, que a gente logo após vai falar agora sobre ele. Então, a gente teve os duelos bem difíceis e a gente conseguiu sobressair e a gente conseguiu estar nessa reta final aí. E quais agora as que restaram nas semifinais? Bom, agora no nosso grupo, a gente ficou o Atlético Iporaense e o Goiânia Esporte Clube. A gente enfrenta eles. E na outra chave ficou o Itumbiara e o PEC, de Itumbiara e o PEC de Goiânia. O PEC é um time novo. É um time novo. O PEC significa exatamente o quê? Planalto. Planalto Esporte Clube. É um time da capital. Isso. E o Iporá e o Goiânia. Tem 2 times do interior. Então tem Iporá e Itumbiara e 2 times da capitais. Os 2 do interior estão exatamente disputando com 2 da capital. Isso, exatamente. É curiosidade que as melhores campanhas foram dos 2 times do interior. O Itumbiara com boa campanha também. E a gente aqui com a melhor campanha. E aí a gente joga o primeiro jogo fora e depois a gente decide aqui na nossa casa. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, que é a disputa de Iporá, do time iporaense, com o Goiânia Esporte Clube, o jogo aí da semifinal. Agora, Daniel, vamos falar um pouquinho sobre o atleta iporaense. A gente já ouviu muitas histórias de meninos que aqui treinaram nas escolinhas da cidade, se destacaram e foram para fora e conseguiram êxito. Iporá tem a boa fama de bons jogadores. Tivemos aí a Alcione, o goleiro Kiko, e tem outros que estão ainda até jogando. Eu quero te ouvir sobre isso, sobre o talento do jogador iporaense e quais os meninos de Iporá que já passaram aí pela mão de vocês e que estão encaminhados em clubes brasileiros. Faz um retrospecto para nós aí dos meninos de ontem e de hoje aí, especialmente aqueles que passaram por você e por seu pai. Bom, pelo meu pai, vamos começar pelo meu pai, pelo professor Arnaud. São vários, né? Muitos jogadores. A gente vai lembrando aqui, a gente vai falando. Tem o Murilo, né? Filho do, salvo me engano, que é o sobrinho, parece, do Júnior, que é filho do Misera, Sim. que é apelidado de Misera. Sim. Teve trabalhando com meu pai, né, nas escolinhas e galgou vários patamares altos aí no futebol brasileiro, foi para o Esporte Clube, né? E depois não deu certo, mas chegou a ser profissional. Esteve lá. Tem outro, Reginaldo, que meu pai trouxe do norte, de Tocantins, e criou praticamente ele aqui e encaminhou ele para o Corinthians. Teve no Corinthians por alguns anos,
foi parceiro aí de grandes nomes, como o Jô, depois foi para o Cruzeiro, também foi para Paraná Esporte Clube. Também temos aí o Elias, doutor Elias agora, né? Médico, sim, que esteve também na base aí do São Paulo, que saiu daqui da escolinha do professor Arnaud. Temos aqui até um primo meu, Kleber, mandar um abraço para ele, deve estar assistindo a gente aí, Kleber, que chegou a estar do lado, ser treinado pelo famoso técnico Parreira, quando ele dirigia o Fluminense, Novo Horizontino, vários outros que esteve em times da Europa, como, eu posso dizer aqui, como o Galáctico, que é chamado hoje, né? O Júnior, e tantos outros que a gente agora não consegue lembrar. Na nossa atual agora gestão e caminhando aí, a gente tem alguns jogadores já no cenário do futebol brasileiro. Temos que passou aqui na nossa escolinha o Leonardo Moreira, que está no Atlético Goianiense, disputando a categoria sub-15 também. Aí agora temos o Cauã Casimiro, que saiu há pouco tempo agora na nossa escolinha de futebol, e está no Palmeiras. Estive lá presente. Está no Palmeiras. Está no Palmeiras. Categoria de base ainda. Categoria de base, ele tem 12 anos, família já mudou para lá. A família mudou para lá? Isso, exatamente. Para dar um apoio para ele. Exatamente. Tem potencial. Tem potencial, até a gente já levou ele aprovado, né? O pessoal do Palmeiras ligou para a gente e quis ele aprovado, a gente só foi apresentar ele lá, conheci a estrutura da base do Palmeiras, extraordinária, uma das melhores bases do mundo, né? Nem do Brasil, e ele está lá. Só para você ter uma ideia... O nome dele? Cauã Casimiro. Cauã Casimiro no Palmeiras, aí Iporaense. Exatamente, saí daqui da escolinha do Atlético, Iporaense. Só para você ter uma noção, do estado de Goiás todo, foram escolhidos 2 para estarem lá aprovados, e um deles é daqui da cidade de Iporá, saiu fruto do nosso trabalho aqui da escolinha do Atlético Iporaense. E o outro é o Jonathan, o conhecido como John Gol, que esteve no primeiro semestre, foi artilheiro aí no Campeonato Goiano pela gente, e o Vila Nova quis ele está lá hoje, inclusive fazendo gol lá também contra o Atlético Goianiense, e tem sido aí um destaque aí da base do Vila Nova. Muito bem. Você fica muito feliz, né, com esses resultados todos, quando você conta aí a história do Palmeiras, que você foi lá levar o menino ficou lá, a família mudou para lá, tem um potencial, tem uma expectativa, isso te deixa muito feliz. Isso deixa a gente muito feliz, é uma gratificação muito grande ver que o trabalho da gente dá fruto, né, Valdeci? A gente está ali de sol a sol, a gente ensinando, e aí quando a gente vê essas coisas assim caminhando e dando certo, a gente fica muito feliz. Todo o corpo de professores lá, o Alex, te mandou um abraço, o Alex, o Arisson, o Samuel, que está lá nos ajudando. É gratificante, porque a gente vê que o trabalho está no caminho certo e está dando fruto, e essas garotadas estão aí no cenário do Brasil e vai estourar mais ainda. É o Daniel Otílio, ele treinador do Atlético Clube Iporaense, sendo aqui o nosso entrevistado para falar do time que está aí na semifinal da Copa Goiás. Essa transmissão tem apoios do Baratão Shop, que é o campeão de preços baixos. O Baratão é o maior, é o melhor, é ágil para atender até pelo WhatsApp, hein? Sim. Você pode teclar aí 64 98154 1495 e para quem mora dentro de Porá, receber em casa do Baratão, que é o campeão de preços baixos. Essa transmissão tem apoios da BioEnge Soluções Ambientais, a empresa de 2 experts em meio ambiente, a Maiara e o Endel. A BioEnge Soluções Ambientais atua em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da BioEnge é o 649-9623-5621. Essa transmissão conta com Laboratório Bioanálise no centro de Iporá. É aquele laboratório que faz coleta até em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. E o Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. Essa transmissão conta com o Mais Delivery, um aplicativo prático
que você precisa baixar aí no seu celular. Baixar para quê? Para você pedir em casa, na comodidade do seu lar, você receber pizza, sanduíche, bebidas. Quem tem o Mais Delivery aí no celular, pode pedir e recebe rapidinho. Mais Delivery é aquele aplicativo aqui em Porá, no qual estão cadastradas aí as principais empresas de Porá, no ramo de alimentação e de bebidas. Deu fome? Peça aí pelo Mais Delivery, agora inclusive com desconto hoje, 10%. O Daniel Otílio está sendo nosso entrevistado e eu sou curioso, Daniel, para te fazer uma pergunta. É porque eu vejo essa luta sua, de longa data, do seu pai e agora a sua, e vocês viajando, levando os atletas para disputar em cidades distantes. Tem time de Itumbiara, tem que ir lá jogar, tem que ir em Goiânia várias vezes. E diante de toda essa locomoção, tudo caro, refeição, transporte, eu preciso saber de você o seguinte: quem ajuda o Atlético Clube Iporaense? Bom, a gente, nessa etapa, tem uma pergunta muito interessante e importante, Valdeci, porque a gente tem que reconhecer, e a gente está aqui para reconhecer isso, o esforço tamanha da nossa prefeita Maísa, ajuda, né? que tem apoiado a gente de uma forma... Você recebeu uma homenagem recentemente na Câmara Municipal. Isso, também. Como é que foi isso? A gente recebeu uma ajuda que veio pelo Executivo, né? Recurso financeiro. Isso, para apoiar a gente nessas... Não foi bem uma homenagem, foi um recurso financeiro. Isso, exatamente. Então, a gente está aqui para poder agradecer a prefeita Maísa, que a gente sabe da dificuldade que ela vem enfrentando aí, mas que ela não deixou de olhar para a gente, não deixou de olhar para essa juventude, não deixou de olhar para o Atlético Iporaense, e, através disso, é uma somatória de situações que faz com que a gente tenha chegado até aqui. E a prefeita Maísa não tem medido esforço para poder ajudar a gente. Então, aqui, meu agradecimento. A gente sabe que vai continuar essas ajudas e até, quem sabe, quando melhorar mais, vai melhorar mais ainda para a gente conseguir aí, mais potencial aí para estar na elite aí do futebol goiano. E tem mais ajudas, né, Daniel? Tem algumas ajudas, né, que é de um pai que ajuda, de um tio que ajuda, de um empresário da cidade que ajuda, e aí a gente vai tocando aí dessa forma. Eu sou amigo de pais de atletas, e eles contam para mim que quando a coisa está complicada, parece que soma esforços, às vezes não precisa, que no caso agora a prefeita está ajudando, mas tem hora que pais se somam para ajudar, para fazer a viagem, para bancar a alimentação e para o time poder competir. Isso, exatamente. Um se ajudando, né, a união se faz a força, e a gente tem conseguido isso através dos pais, e também até agradecer aí os pais responsáveis, os pais dos nossos alunos aí da nossa escolinha do Atlético Poraense. Mandar um abraço para todos que estão aí assistindo aí, e vocês que fazem as coisas acontecerem, ajudar a gente, ajudar o sonho desses meninos aí. Muito bem, realmente é o esforço dos pais, é a somatória, ali tem aquela vibração, né, Daniel? Porque ali o pai é mais do que pai, ali é torcedor, ali tem uma vibração, e tem pais até que viajam junto, né? Com certeza, apoiam de pé e cabeça, vão junto, apoiam sem medir esforços aí, para que as coisas dêem tudo certo e a gente consiga concluir dentro de campo as vitórias necessárias. E é bom que os pais viajem, até porque a sua responsabilidade é grande, né, Daniel? Você lidando com menores de idade, viajando, a responsabilidade é grande e o envolvimento dos pais acaba facilitando para quem dirige. Muito bem. Nós temos aqui algumas fotografias em que mostra o Atlético Clube Iporaense. Situações do Atlético, momentos. Vamos ver aqui no nosso painel fotografias que têm a ver com o Atlético Clube Iporaense. Daniel, vai explicando para nós aí, essa fotografia aí. Esse aqui é a gente foi levar lá, né? O Cauã Casimiro, que está no Palmeiras, né? E o Johnny estava acompanhando também. Esse estádio é qual? Esse é o Allianz Parque. A gente estava fazendo um tour lá, conhecendo. Os meninos ficaram maravilhados de conhecer a estrutura que é o Allianz Parque, de maiores potências aí, né? Do futebol brasileiro, do Palmeiras. Vou mostrar outras fotografias. Essa fotografia? Essa é o André, né? O André Silva, o novo de São Paulo, que a gente estava andando lá nas avenidas e a gente encontrou ele. Muito bem, pessoal receptivo. Aqui. Esse a gente, dentro do CT do Palmeiras, a gente estava lá com um dos diretores lá e a gente deixou registrada essa foto. Muito bem, mais fotografias.
Isso é dentro do vestiário do profissional lá do Palmeiras. Dentro Esse é o atleta? Isso, esse é o Jonathan que está, inclusive, agora no Vila. Dentro do vestiário do Palmeiras. Sim. Vamos para mais fotografias. Aqui está o time, né? Agora é hora, Daniel, de você falar os nomes desses atletas. O Sub-15 do Atlético Clube Poraense. Fale o nome para nós aí de todos que estão envolvidos no projeto. Bom, nessas camisas brancas estamos eu, né, o Arisson, o Samuel, o Alex não está na foto aí, mas também tem um dos nossos professores. Aí vem o Brito, vem o César. Esses dois aqui, inclusive, estão machucados, mas a gente fez questão de colocar eles na foto oficial, porque não foi motivo extra, né? Foi motivo de machucados, mas a gente estão os combatentes com a gente. O César, depois vem o Jorge, depois vem o Miguel Pina, que é o nosso goleiro também, o Luiz Miguel, vem o Gustavo Leite, o Gabriel Kubilinski, aí vem o Wagner, vem o Pedro Vitor, Juninho, Gustavo Gomes, o Matheus Barros. Aí, começando de cá novamente, vem aqui o Santos, vem o Vitor Gabriel, vem o Alex, depois o Portelli, vem o Sócrates, vem o João Vitim, o Bruno, o Juan e o Dudu. Muito bem, esse é o Atlético Clube Iporaense. Temos mais fotos aí, né? Aí temos novamente a imagem do time. É um confronto aí. Essa foto aqui, explique para nós. Essa foto é dentro do CT do Palmeiras, onde que o pai, né, Alessandro, juntamente com o pai do atleta. O pai do atleta. Passou a morar em São Paulo, hein? E o Cauã Casimiro, e a gente deixou registrado lá dentro do CT. Esse é o atleta iporaense que está no Palmeiras. Isso, Cauã Casimiro. Vamos torcer por ele. Temos mais fotos? Dentro lá dos gramados, a gente tirou foto no dia da apresentação dele. Muito bem. Aqui. Esse é um outro momento que a gente apresentou o nosso jogador do Atlético Paranaense ao empresário Rony, né? Esse é o Rony, o ex-jogador do Fluminense, né? Para quem os mais antigos, aí, o 9 do Fluminense, jogou na seleção brasileira também. E ele agora está agenciando aí, ajudando aí na caminhada como empresário do Jonathan, que também saiu do nosso clube. Ele é empresário do Jonathan. No Vila Nova. Empresário do Jonathan. E está aí, mais uma foto. Mais uma foto. No mesmo estádio do Palmeiras. O Allianz Parque. O Allianz Parque. É isso aí. Aqui, no mesmo ambiente também. No mesmo ambiente, a família completa, e o pai e a mãe, a Liliane e o Cauã. Os pais ali vibrando com o filho. Tomara que dê tudo certo. Tem mais imagem, Hélio? Acabou. São essas. Muito bem. É interessante, é muito bonito ver isso aí acontecendo e as viagens que vocês fazem e toda essa torcida aí. Agora, uma transação dessa, onde você leva um atleta para lá, que teve na escolinha, isso gera renda para o Atlético Clube Poraense? Na base, a gente não tem nenhum retorno, né? Mas Deus abençoando e dando tudo certo para o jogador, assinando um contrato profissional, por lei, a gente tem uma porcentagem que retorna para o clube. Mas sim. Quando ele assinar contrato? O contrato profissional. É porque ele ainda não tem um contrato. Não, ele está lá em treinamento. A partir de 16 anos que pode se profissionalizar um jogador. Ele não tem essa idade. Ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos. Mas a expectativa é grande. Vamos torcer por ele. Com certeza. É isso aí. Muito bem, entrevistando aqui o Daniel Otílio, falando de futebol, falando do Atlético Clube Iporaense. Antes de se despedir, eu quero te ouvir também, Daniel, assim como homem que tem visão do nosso futebol iporaense, Iporá que teve aí o time na elite por 8 anos, disputando o campeonato na primeira divisão, e hoje nós estamos fora disso. Hoje nós não estamos nem na segunda divisão. A sua visão, assim, como estrategista do esporte, como homem experiente que viveu isso toda a sua vida, né, até agora, sempre no esporte, o que Iporá, Daniel, tem que fazer para retomar a glória de disputar na elite? Bom, Valdeci, é trabalhar, né? A gente tem que trabalhar, que com o trabalho a gente consegue almejar os nossos objetivos. Como eu já disse, né, o Atlético Poraense vem fazendo esse trabalho de uma forma muito especial, vem trabalhando essa garotada aí. Então, o trabalho que vai dizer tudo, né? A gente tem que trabalhar e as coisas, tenho certeza que vai dar tudo certo aí para o Iporá também, e vai retornar onde que merece estar
né, na elite do futebol goiano aí. Agora, para Iporá retomar, Daniel, você certamente vai recomendar aí mais união de forças aí, né? Com certeza, né? Está faltando dirigentes, está faltando mais pessoas envolvidas num projeto, empresariado. A prefeita já está dando sinal positivo, mas é preciso bem mais que isso, né? O futebol se faz com dinheiro também, né? Então precisa também, né, desse apoio, né? E isso faz com que as coisas vão se encaixando e a gente torce para que dê tudo certo aí nessa nova jornada aí com os dirigentes. Iporá tem bons esportistas? Com certeza, né? Tem grandes nomes que passaram, né, que estão aí também aí na ativa, né? Como o Anizinho, né, que teve um trabalho extraordinário. A gente tem o Lambão lá, né? Tem um trabalho que ele faz lá com essa garotada também muito, muito bom. E a gente agora também, né, vem fazendo aí há mais de 3 anos aí, com a abertura do Atlético Poraense, vem fazendo isso aí e gerando fruto, como a gente demonstrou aí com esses jogadores. Esses próprios meninos aí do Atlético, futuramente, podem servir de base para um Iporá Esporte Clube do futuro. Com certeza, a gente trabalha e a gente vê e entende que tem garotos aí que tem grande futuro, né, promissor aí no futebol do cenário, não só aqui de Goiás, mas para o Brasil e para o mundo. Falando de futebol, numa transmissão que tem apoios do Baratão Shopping, da Bioenge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão, da Laboratório Bioanálise e temos apoio também do aplicativo Mais Delivery. Agora, Daniel, nós vamos encerrar o nosso bate-papo com você convocando aí a torcida de Iporá para prestigiar aí, porque nós vamos partir agora para os jogos de semifinal. É o Atlético e o Goiânia. Um jogo, o primeiro parece que é lá e o outro é aqui. Fale das datas, dos jogos, dos horários e a sua convocação para a torcida. Bom, o primeiro confronto, né? A gente vai enfrentar quinta-feira lá na Vila Olímpica, o Goiânia, forte equipe. E depois, logo na segunda-feira, às 15h30, no Estádio Ferreirão, a gente tem um jogo de volta contra o Goiânia Esporte Clube. Então, fica aí a minha chamada a todos os iporaenses, marca essa data, marca esse horário, para poder acompanhar a gente, apoiar nesse momento tão especial, como vem apoiado. Esse jogo que passou agora de segunda-feira, a gente olhando lá na arquibancada, viu milhares de pessoas incentivando e apoiando, é muito bom. Então, eu tenho certeza que a população, os torcedores vão estar lá para apoiar, porque os torcedores do Atlético Poraense são fiel e é o 12º jogador aí para empurrar o time aí para a vitória e a gente está na final. É isso aí. Então, vamos repetir aí. O primeiro jogo é em Goiânia, no dia... Quinta-feira agora, Quinta-feira. E o outro jogo é na segunda-feira. O que mais complica é isso. É um jogo numa tarde de segunda-feira. Numa tarde de segunda-feira. Não depende da gente, né? A federação que organiza essa logística e de dias e datas, a gente está aí para cumprir, mas eu tenho certeza que o povo poraense vai lembrar, vai dar um jeitinho para ir lá prestigiar a gente nesse momento tão importante. Vamos torcer para o Atlético Clube Poraense, que está aí na semifinal do Campeonato Goiano, é a Copa Goiás. Daniel, obrigado por você ter vindo, participar desse bate-papo, foi muito bom. A gente, além de falar do momento atual do nosso esporte, falar do passado, da luta do seu pai, da luta da antiga associação e do Atlético. Isso. Antes de a gente finalizar, eu quero agradecer imensamente aí o deputado Henrique César, tem que apoiar a gente também. A prefeita Adelícia também tem apoiado a gente, tem acreditado no nosso potencial. E, em especial, como eu já disse, a nossa prefeita Maísa aí, que não tem medido esforço para poder apoiar a gente aí nesse campeonato e em várias outras situações também. Nosso agradecimento, eu tenho certeza que vai continuar isso sempre para poder a gente crescer cada dia mais. Um forte abraço também para o professor Humberto, tem feito um grande trabalho lá na Arena Bravo, em Tocantins. Inclusive, tem um jogador com a gente, tem jogadores com a gente aqui. Então, um grande abraço aí e deixar registrado aí pelo belo trabalho que ele vem fazendo na Arena Bravo, em Tocantins, na cidade de Araguaína. E agradecer, em especial e unicamente ao nosso Deus, que tem proporcionado isso, tudo isso para a gente, com muito trabalho, mas com a bênção dele, as coisas têm acontecido e está acontecendo, e o povo tem acreditado, tem
visto o nosso trabalho e tem abraçado a causa. Então, nosso agradecimento a Deus. Obrigado, Daniel. Valeu demais. A gente termina aqui, Daniel, sempre entregando aqui um presentinho para quem é que vem. No caso, hoje, você vai receber aqui de presentinho uma caneca térmica. E essa caneca, veja bem, ela tem aqui o nome do Daniel, a caneca personalizada, e tem aqui um desenho seu, Daniel. É serviço do Oeste Goiano, leve de recordação desse momento. Que isso, eu fico até emocionado de receber esse presente. Vou dizer assim, muito obrigado, que Deus abençoe. E também, já de antemão, né, agradecer também o Oeste Goiano, na pessoa do senhor, que tem feito um trabalho aí de divulgação, de notícias, com esses momentos aí, que tem abrangido pessoas até fora do país, que tem certeza está assistindo aí, tem assistido e vai assistir cada dia mais. Muito obrigado pelo presente, que Deus abençoe. Conte sempre conosco. Conte também com nossa torcida para o Atlético Clube Poraense. E assim a gente termina o bate-papo com o Daniel Otílio. Sempre assim, terças e quintas são os dias da semana para a gente receber os convidados. Assim foi hoje, terça, com o Daniel. E na quinta a gente vai ter aqui a empresária Elisângela Freitas, a Liz Freitas, poraense de sucesso, que hoje mora nos Estados Unidos, mas está visitando Iporá. Empresária realmente de sucesso. Ela vai estar aqui quinta-feira. Até lá, um abraço a todos.